Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você vai estar assistindo essa gravação que estamos fazendo aqui neste momento, mas o desejo do meu coração é que esse estudo seja uma bênção, que ele te leve mais próximo à palavra do Senhor e que você busque, né, a palavra de Deus, busque estudar esse livro, né, O Grande Conflito, que vai ser uma bênção na sua vida, né? Hoje nós temos um convidado mais que ilustre, mais que especial, um pastor amigo meu que já participou aí de outros estudos, né, comigo. É um pastor muito querido que tenho a honra de conhecer. É o pastor Jael Enéas, que estará conosco hoje, né, nos guiando aí no estudo do livro, então, do Grande Conflito, capítulo 9 e o capítulo 10, né? Nós já chegamos aqui, então, no estudo número 5. Esses estudos estão sendo gravados aqui no segundo semestre de 2022, estão sendo preparados com muito carinho para você que está assistindo ele agora, nesse momento, aí em 2023, já preparando o nosso povo aí para entregar esses livros em milhões, né, em todo o mundo, que vai ser aí nesse projeto do Impacto Esperança de 2023 e também em 2024, né? Então, nós temos esse tempo aí para nos prepararmos, para buscarmos aí a palavra de Deus, buscarmos estudar esse livro, né, que ele transforma vidas, né? A serva do Senhor nos diz, né, nos seus escritos, que esse livro tem poder para converter um quarteirão, né? Então, imagina o que pode acontecer com a entrega desses livros aos milhares e milhões aí em todo o mundo, né? Então, é uma grande oportunidade para todos nós, né? Estudarmos aí cada vez mais a palavra do Senhor. Então, como é de praxe, vou fazer uma breve apresentação aí, minha, né? Meu nome é Guilherme, então tenho 30 anos, sou casado com a minha amada esposa Bruna, né? Se você caiu aí de paraquedas aí nesse vídeo. Sou um recém-convertido, né? Há um pouquinho mais de 2 anos e meio aí, faço parte dessa amada igreja adventista do sétimo dia. Sou grato e louvo a Deus por ter conhecido a mensagem e considero-me dentre aqueles que chegaram na hora undécima, né? Então, para proclamar, né, a volta de Jesus, né? Jesus está às portas, nós estamos vendo aí todos os sinais aí sobre a volta de Jesus. E nós, como povo, precisamos nos unir, né, para cada vez mais pregarmos o evangelho e anunciar as boas novas, né, que é a volta de Jesus, né, que vai nos levar desse mundo de sofrimento, de dor, de morte, né? Eu também estou agora, né, fazendo parte da igreja Boa Vista do Guilherme, é uma igreja aí centenária, né, com 129 anos, aí fica no interior do Rio Grande do Sul. Vou aí compartilhar a minha tela para que vocês possam ver a nossa igreja, a amada igreja, onde nós temos ali a comunhão, onde adoramos ao nosso Senhor. Essa é a igreja da qual eu faço parte, e esse projeto também nasceu aqui nessa igreja, né, que é uma das igrejas pioneiras aqui do adventismo no Brasil, e a gente não quer parar por aí, né? Nós queremos ser também referência aí nessa última mensagem a ser proclamada ao mundo, né? Então, mais importante do que ser uma das primeiras igrejas é ser uma das últimas também, né? Proclamando o evangelho para a volta do nosso Senhor Jesus. Então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso ilustre convidado, o pastor Jael. Então, a palavra é toda sua, pastor. Nos conta um pouco da sua trajetória, por onde o senhor passou, aonde o senhor congregou, e um pouco do seu trabalho aí maravilhoso, que foi usado pelo Espírito Santo. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, né, mestre Guilherme? A gente não sabe em que momento as pessoas vão assistir este nosso vídeo, esse nosso bate-papo, na verdade. Eu sou o pastor Jael Enéas, eu tenho já mais de 40 anos de ministério ativo da Igreja Adventista. Assim como o Guilherme se apresentou, eu sou casado com a minha querida esposa e namorada já de 40 anos também, Luzmar Duarte. Eu tenho 3 filhas, 2 delas são casadas, portanto, eu tenho 2 netos também, 2 netinhos, e eu estou muito feliz de participar do projeto, que é um projeto que envolve
né, mestre Guilherme, toda a família adventista do sétimo dia no mundo, que é a distribuição do livro O Grande Conflito. Como pastor já jubilado da Igreja Adventista, eu já trabalhei nesses 40 e poucos anos em muitos lugares. Deus me deu o privilégio de conhecer muitas regiões brasileiras. Eu só não tive o privilégio de trabalhar na região sul do país, né? Mas eu comecei meu trabalho em Pernambuco, depois eu fui para o Amazonas, onde fiquei 8 anos, ali no Amazonas, trabalhando num colégio chamado Instituto Agroindustrial. Depois eu fui liderar os jovens, a educação e a comunicação ali no estado do Amazonas. Depois fui para o Maranhão, nas mesmas funções. Voltei para Belém, onde pude trabalhar ali com nossos irmãos do Ceará, Rondônia. Depois fui para o Espírito Santo, mais 3 anos por lá. Aí vim para o Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de trabalhar com nossos irmãos e nossas igrejas no Espírito Santo, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, e concluí o meu ministério como pró-reitor espiritual do NASP, que é uma universidade, um centro educacional universitário aqui em São Paulo. Então, neste instante, eu atuo em muitas frentes, né? Eu sou secretário executivo na área de educação para o grupo de pastores jubilados no estado de São Paulo. Também ajudo no IDGO, que é o Ministério de Apoio Missionário da Igreja Adventista, chamado IDGO, e outras coisas mais, né? Sou ancião aqui da Igreja do NASP, Hortolândia, e à disposição da igreja, né? E hoje estamos juntos para estudar Desvendando o Véu na linha histórica e profética dos capítulos 9 e 10 do Grande Conflito. Amém, pastor. Que bênção, hein? Que trajetória, hein? É uma vida, né, servindo ao nosso Senhor Jesus. Deus seja louvado, né? Que história bonita. E então eu vou dar aí alguns detalhes do projeto. Então esse projeto aí, nós estamos organizando esse estudo aí nesse segundo semestre de 2022, no qual aí um pastor nos guia por 2 capítulos, né? Então aí nós estamos agora no capítulo 9, no capítulo 10, e vamos aí nessa trajetória, nesse caminho até o capítulo 42, né? Esse livro é maravilhoso, né? Ele aborda diversos temas, né? Nos aprofunda espiritualmente e creio que será uma bênção. Então fica conosco, nos acompanhe aí até o final. Esse estudo é justamente para promover a leitura deste livro, né? O Grande Conflito. Então, esse bate-papo aqui não substitui a leitura do livro, né? Esse bate-papo, ele provoca aí aos nossos irmãos a buscar, né? E a ler esse livro, né? Então, nós vamos ter aqui o pastor nos conduzindo aí no estudo desse capítulo 9 e 10, mas é muito importante que você leia o livro, né, posteriormente, se você já não o fez, né, anteriormente desse bate-papo. E nos acompanhe, né, conforme forem lançados os vídeos, leiam os capítulos, né, para que juntos a gente possa ter essa troca de ideias, esse bate-papo, e juntos buscarmos o maior entendimento, né, do que a serva do Senhor aqui nos está dizendo neste livro que nos conduz, né, à grande luz que é a palavra de Deus. Né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o pastor Jael, que vai orar por nós, né, orar pelo projeto, orar pelo estudo, para que o Espírito Santo guie, né, tanto as suas palavras, pastor, quanto as minhas. Tá bom? Sim, mestre Guilherme. Eu convido a você que se conectou aqui ao projeto de O Grande Conflito, onde você estiver, você possa nos acompanhar nesta oração. Por isso, oremos. Querido Deus, nós louvamos o teu nome nesta hora, neste momento, por estarmos todos aqui conectados de lugares tão distantes, tão diferentes, distintos, em torno, Senhor, do estudo do livro Conflito dos Séculos, que verdadeiramente, Senhor, é um véu que se levanta diante de nós para compreendermos os teus desígnios, Senhor,
nos dias de hoje e nos dias de amanhã. Que nosso coração esteja aberto e que nós possamos oferecer uma resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar a nossa trajetória. Primeiramente, eu quero parabenizar você, porque você está com o livro. Se você ainda não tem, você pode acessar este livro também pela internet, você o encontra para fazer download, mas seria muito interessante que você tivesse o livro com você, o livro físico com você. E você também tivesse uma caneta, tivesse algo, porque nós iremos fazer uma caminhada por 2 capítulos. Você já tem acompanhado os capítulos anteriores e você percebe que é uma história na linha do tempo, porque Deus é maravilhoso com seus filhos e filhas. A palavra de Deus nos diz que nada acontece no plano divino sem que ele antes tenha revelado aos seus servos e servas os seus desígnios. Por isso, levante as mãos para os céus e a sua voz agradecendo a Deus, porque ele é um Deus que se revela. Isso é uma coisa extraordinária. O Deus a quem servimos é um Deus que se revela. E para esses tempos escatológicos, é uma palavra muito usada por os estudiosos da Bíblia, mas significa, escatologia é coisas do fim, o tempo do fim. Então, para esses tempos, o tempo do fim, Deus nos convida, através da sua palavra, a compreendermos melhor as profecias de Daniel e Apocalipse. Eu estou fazendo uma pequena introdução aos nossos 2 capítulos, tá bom? E uma luz, né, ao que nós já vimos nos capítulos anteriores. Então, veja, Daniel e Apocalipse são 2 livros proféticos muito importantes que estão na palavra de Deus. E Deus convida você e a mim a conhecer mais profundamente as profecias que ali estão. E o livro Conflito dos Séculos foi uma obra movida pelo Espírito Santo, através de Ellen White, que nós entendemos e compreendemos de que ela é uma voz profética que não substitui a Bíblia, a palavra de Deus, de modo algum. Mas ela nos leva à palavra de Deus, a compreender aspectos distintos da palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que a moveu a isto. Então, você tem um livro em suas mãos, que é o livro Conflito dos Séculos, que nada mais é do que levantar o véu para que você veja, na linha do tempo, o agir de Deus. Essa é uma coisa muito forte para você que está chegando agora nesse projeto, para você que está acompanhando esses capítulos, o agir de Deus na linha do tempo. E isto nos toca profundamente, porque nós estamos vivendo os tempos especiais que Jesus falou para os seus discípulos. E eu quero recordar você, Mateus capítulo 24, nós vamos um pouco no livro, um pouco na Bíblia, Mateus capítulo 24, se você tem o texto aí, você tem aqui o sermão profético de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus então falava com os seus discípulos, e ele então levantou os olhos dos discípulos para o futuro muito além dos dias em que eles estavam vivendo. E esses dias muito além dos dias em que os discípulos estavam ali com Jesus, ressoaria nos nossos dias, nos nossos séculos, vamos assim dizer. Porque Jesus disse para eles, em relação, você pode ver isso, Jesus estava no Monte das Oliveiras, eu estou em Mateus capítulo 24, Jesus estava sentado com os discípulos, Jesus gostava de fazer isso,
se assentar com os discípulos, conversar com os discípulos, preparar os discípulos para o tempo que eles viviam e também para o tempo futuro. E quando os discípulos perguntaram quando iam suceder as coisas que Jesus tinha falado. Estou em Mateus 24, versículo 3. Porque os discípulos estavam olhando para Jerusalém, a grande cidade, né? de Jerusalém, né? E eles estavam admirando a cidade de Jerusalém, né? E você pode ver aqui no versículo 2 do capítulo 24, que não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando no tom profético. O que é profecia? Profecia é você saber o que vai acontecer no futuro. E aí os discípulos falaram assim, mestre, então quando isto vai acontecer? E aí então Jesus diz assim, vede que ninguém vos engane. Você entendeu por que a Igreja Adventista está entregando o livro Conflito dos Séculos para todas as pessoas, cidades, países? Porque Deus, na sua extrema misericórdia, Ele não quer que você seja enganado. Ele quer que você compreenda as coisas, que você compreenda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, não só parte da palavra de Deus. E toda a palavra de Deus tem tudo a ver com os tempos que estamos vivendo hoje, 2022, 2023, possivelmente. Nós estamos gravando em 2022, mas você vai ver esse vídeo em 2023, 2024, e os tempos futuros. Então, Jesus então disse que haveria enganos. E o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro está banhado numa cultura de enganos. Porque você vê aqui no capítulo 9 que a luz se acende na Suíça. E no capítulo 10 também é a luz que se acende na Alemanha. Então, esses dois capítulos aqui, eles estão tratando de luz que surge. Bom, se luz que está surgindo nas trevas, é porque o período histórico que nós estamos estudando nesta noite trata-se do fim da Idade Média. E se você gosta de história, você vai ver pelos livros de história, pelos historiadores, de que a Idade Média foi uma idade considerada escura. Escura. Foi um período histórico em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Então, elas ficaram desnorteadas sob um poder religioso muito forte, que você vai observar na leitura do capítulo 9 e do capítulo 10, chamado do poder religioso, o poder de Roma. O poder religioso de Roma. Poder papal. Que nós estamos falando da pessoa, mas nós estamos falando do poder. E a Idade Média, ela aconteceu de que aqueles que se opunham a este poder, eles eram perseguidos. Compreende você o que é isso? A gente não tem referência. Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma liberdade. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode escolher, inclusive, a sua denominação religiosa, correto? Você tem uma liberdade, né? Mas houve uma época na história que isso não foi assim. Você não tinha liberdade. E se você quisesse estudar a Bíblia, e se você quisesse seguir o cristianismo conforme está na palavra de Deus, e se você aceitasse a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, se você aceitasse a Cristo num relacionamento pessoal com Cristo, você era perseguido e você era
não somente perseguido, mas você será levado à morte. Não é assim, mestre Guilherme? Exatamente, né, pastor? Nós vivemos um tempo com tanta liberdade, né, e com tanta abundância de informação, né, e conhecimento, né, nessa era tecnológica, né? Mas eu acredito que o inimigo ele está utilizando outra arma, né, nesse mundo hoje, né? Ele nos ataca, nos bombardeia para tirar nossa atenção do que é fundamental, que é a palavra de Deus, né? E eu tenho essa Bíblia aqui, é a Bíblia Família. Eu uso ela sempre como símbolo quando me convidam para levar a palavra, né, nos sermões. Por quê? Porque nós vivemos um período muito perigoso, né, onde as pessoas elas estão querendo distorcer a palavra de Deus ou simplesmente pegar trechos que lhes convém e ignorar as partes da Bíblia que lhes confronta. Então, elas estão querendo se tornar aí editores da palavra de Deus, né? Fazendo ali a edição dizendo o que é bom e o que é ruim. E isso é muito perigoso, né? É algo assim que deve nos arrepiar, né? Nós devemos aceitar toda a palavra de Deus, não somente partes, né, pastor? Sem nenhuma dúvida, Guilherme, toda a palavra de Deus. A gente vai, em algum momento da nossa caminhada essa noite, Guilherme, que vai ser um gostoso bate-papo, nós vamos nos deparar com o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 16, né? Que toda a escritura, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos educar, nos corrigir, inclusive, para que o homem de Deus possa ser pleno, né? Então, fechando essa parte introdutória, você que está chegando aqui ao link, que está nos acompanhando, os capítulos, hoje nós estamos no capítulo 9 e vamos ver o capítulo 10 do livro Conflito dos Séculos. Jesus, então, discorreu para os discípulos uma linha histórica, e nessa linha histórica, ele fala de como seria o mundo político. Jesus também falava como seria o mundo social, né? E ele disse que haveria tanto engano, que muitos se levantariam em nome de Cristo para dizer assim, eu sou Cristo, e enganando muitas pessoas. Versículo 5. Nós estamos no capítulo 24, né? Esse capítulo introdutório, a palavra de Deus. Né? E certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, né? E aí, então, ele fala de convulsão no mundo da política, no mundo militar, e nós já tivemos estas guerras, e alguns dos sinais que Jesus coloca aqui, sinais no cosmos, nas estrelas, ele fala de terremotos, né? Nós temos aí um terremoto que houve aí em Portugal, em Lisboa, né, que foi considerado como um dos sinais do tempo do fim. Esse terremoto foi em 1755, né? Houve um dia escuro, que foi em 1780, houve também a chuva de estrelas, 1833, né? E então, todas estas coisas que Jesus coloca na linha do tempo tem a ver com o conflito dos séculos, que é uma luta entre luz e trevas, entre Cristo e Satanás. Satanás, o príncipe das trevas. Jesus Cristo, o nosso Salvador, príncipe da luz. E esta porfia, ela se dá na linha do tempo. E Ellen White, movida pelo Espírito de Deus, ela levanta o véu, nos ajuda, neste livro, O Grande Conflito, a levantar o véu. E você deve buscar ler o livro, entender o livro, juntamente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque o livro, ele não é uma obra em si. O livro é a voz profética que nos leva
a palavra de Deus. Então, eu quero parabenizar porque você está dando ouvido ao Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. O livro fala sobre o Espírito Santo. Olha, um dos seus capítulos iniciais, na introdução, diz assim: a obra do Espírito Santo tem sido maculada pelos erros de pessoas que alegam ser iluminadas pelo Espírito, e então dizem que não precisam mais da palavra para guiar. Perigo, perigo. Capítulo 9, capítulo 10, nos fala um pouco sobre isto. De pessoas que se levantam movidas por outros interesses, movidas pela tradição, que se colocam no lugar de Deus para dizer que a palavra de Deus precisa de uma reinterpretação. Cuidado. A palavra de Deus, ela precisa que você se disponha à ação do Espírito Santo. E Deus, através do Espírito Santo, vai iluminar você na caminhada. Que coisa tremenda! O que nós estamos fazendo aqui, sob a unção do Espírito Santo, é compreender a vontade de Deus na sua palavra. E nós temos o livro, O Conflito dos Séculos, que nos dá algum panorama histórico para que a gente possa compreender. Quer ver uma outra coisinha sobre o Espírito Santo? Uma vez que o ministério do Espírito Santo é de importância vital para a Igreja de Cristo, um dos planos de Satanás é usar os erros extremistas e fanáticos para colocar a obra do Espírito Santo em descrédito. Meu amigo e minha amiga, meu irmão de fé, de caminhada cristã, nós precisamos do Espírito Santo para estar perceptivos. Porque a gente pode estar olhando, mas não estar vendo. Você entende? Tem diferença entre olhar e ver. O Espírito Santo, ele nos ajuda a ver, através da palavra. Uma outra coisinha a mais, eu vou ler aqui. Paulo declarou que os dons e a obra do Espírito Santo foram concedidos à igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu sei que tem pessoas que vão assim, Ellen White é uma escritora. Sim, uma escritora, conduzida pelo Espírito. Uma voz profética, conduzida pelo Espírito. E Deus a colocou, nos tempos que estamos vivendo, 2023, 2024. Não sei em que momento você vai ver este vídeo. Para que aqueles que estão se preparando para a cidadania celeste possam ser motivados a compreender melhor as profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Vamos agora ao nosso capítulo. Mestre Guilherme, eu acho que agora nós podemos apertar os cintos e começar a nossa viagem. O que acha pastor? Você? Ouvindo o senhor falar, me veio à mente o seguinte versículo, né? Que é 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, né? Que diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, né? Então, não foi à toa que o Senhor concedeu à profetisa do Senhor, Ellen White, né, esse dom profético, né? Pois ela tinha uma mensagem especial para nós que estamos vivendo no tempo do fim, né? Porque Deus conhece o fim desde o princípio, e ele sabia que a sua palavra seria deturpada, distorcida. Então ele nos enviou
a profetisa do Senhor, né, a Ellen White, para reparar as brechas, né, para nos conduzir novamente de volta à palavra de Deus e para todo o seu conteúdo, não só para partes selecionadas, né? O Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é maravilhoso. E sabe, Guilherme, eu fico assim em pausa, sabe? Eu sei que nós estamos nos alternando nos vídeos aqui, mas eu estou olhando para todos aqui, eu não sei quantas pessoas aqui, então eu falo para você olhando nos olhos. Deus chamou você para este projeto, o Grande Conflito, porque Deus ama você. Eu acho que essa é a coisa que deve aquecer o nosso coração. Deus quer que você compreenda o que está no futuro. E Deus quer que você se prepare para que você possa escolher bem o caminho da vida ou o caminho da morte. Vamos então ao capítulo 9. A luz se acende na Suíça. Então, veja, nós falamos agora há pouco da Idade Média. A Idade Média foi uma idade, historicamente falando, uma idade escura, né? Historicamente falando, uma idade escura. Mas por que foi uma idade escura? Porque as pessoas não tinham liberdade. Elas não tinham liberdade. Inclusive, liberdade para escolher em que acreditar. Elas foram impulsionadas a seguir o credo da igreja oficial. E esta igreja oficial, que foi o poder romano, se aliava também com o poder civil dos imperadores, né, dos reis, né? Então, foi a época dos feudos, né, do feudalismo, né? Você pode, que tem um pouquinho de história, você vai compreender isso. Todavia, com o início da Idade Moderna, né, os fatos que estão acontecendo aqui, é exatamente no início da Idade Moderna, que foi a idade dos grandes descobrimentos, né? O tempo aqui desse personagem aqui, Zwinglio, foi 1516, 1517, 1519, os fatos que estão narrados aqui. Foi justamente também, aí no início do século XVI, né, a época dos grandes descobrimentos, né, as grandes viagens marítimas, né? Não é à toa que Portugal, Espanha, a própria Inglaterra, que era a dona dos mares, né? Fazendo essas grandes viagens, né? O Brasil foi, aspas, descoberto, né? Ou uma data oficial de descoberta, 1500, foi exatamente aí que se iniciou um movimento chamado Movimento da Reforma. Você deve ter estudado no capítulo anterior um pouquinho sobre Martim Lutero, né? Foi um grande reformador. Então, a reforma é um marco da Idade Moderna. E por que na leitura do livro e na leitura da Bíblia fala-se de luz que se acende? E aqui nós temos dois países, no caso a Suíça e a Alemanha. É porque a reforma, a base da reforma, foi o estudo da Bíblia. Essa é a base da reforma. E veio também, juntamente com isso, a imprensa. Gutenberg, ele, ao inventar, né, os tipos móveis, né, de fazer a imprensa, possibilitou de que ideias, textos, cartas, impressos começassem a circular. É por isso que isso chama-se o início da Idade Moderna. Então, o início da Idade Moderna tem as grandes navegações, as pessoas andando, viajando, descobrindo países, lugares. A imprensa, né, que motivou publicar essas ideias, publicar livros, né, e a reforma. Deus estava preparando. Não te esqueça, meu irmão e minha irmã, você que está conectado ao projeto O Grande Conflito. Deus age na história. E Deus quer agir na sua história.
É por isso que o grande conflito, ele toca muito a mim e a você. Que Deus quer agir na nossa história. E Deus está agindo aqui na história. Deus estava preparando. Deus estava preparando o cenário. Então, o Espírito Santo começou a moveu Martim Lutero. E moveu na Suíça este grande reformador, Zwinglio. Aonde nasceu Zwinglio? Nas montanhas. Nas montanhas. O seu pai tinha uma certa condição, mas a sua vida foi junto à natureza. Diz o livro Conflito dos Séculos, aí logo nos primeiros capítulos, ou capítulos, vamos chamar assim, parágrafos, na verdade, diz assim, de que as cenas, ele nasceu nos Alpes, criado entre as cenas de grandiosidade da natureza, mesmo durante a infância, a sua mente se impressionava com a majestade de Deus. Está logo no início do capítulo 9. E ele ouviu da sua avó, olha que coisa bonita, olha como o Espírito Santo vai trabalhando. Por isso o capítulo chama-se A Luz que se Acende na Suíça. E ele começou a ouvir da sua avó, histórias bíblicas. A Bíblia é luz, Salmo 119, Verso 105. Luz para o meu caminho. A Bíblia ilumina o caminho do crente, daquele que se abre para a ação do Espírito Santo. Veja, Zwinglio, ele era impressionado com a natureza, uma revelação de Deus, certo? A natureza é a revelação de Deus. E impressionado com a Bíblia, com as histórias bíblicas, revelação de Deus. Graças a Deus, ele se revela a nós. E a profecia é a revelação de Deus. Outra coisa que eu queria destacar aqui, diz que quando ele foi para Berna, ele nasceu nos Alpes, mas há o registro que Zwinglio foi para Berna. Ele foi para Berna, ele foi para a melhor escola que existia ali. E ali ele teve contato com diz o texto aqui, com os frades. Os frades fizeram esforços para seduzi-lo. Eu quero colocar essa palavra aqui na nossa trajetória até o final do vídeo, sedução. Não te esqueça, Satanás está trabalhando para seduzir as nações, mas também para seduzir eu e você. É por isso que nós temos que nos apegar à palavra, à Bíblia, e compreender os tempos que estamos vivendo e os tempos futuros. Outra coisa importante, Zwinglio voltou para casa, mas depois ele foi para Basileia. E pela primeira vez, ele ouviu o evangelho da graça de Deus, na cidade de Basileia. Deus preparando as coisas. Eu louvo o nome de Deus, porque esse projeto, O Grande Conflito, é Deus preparando as coisas. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus vai acontecer. Qual é o tempo de Deus? É a progressão profética. Isto vai acontecer. Então, o Espírito estava preparando Zwinglio e ele ouviu pela primeira vez o Evangelho. E este Evangelho que ele ouviu era Cristo. Era Cristo. Aqui tem um textozinho, porque eu estou lendo a obra condensada do Grande Conflito, diz assim: quanto mais examinava as Escrituras, mais claramente ele viu o contraste entre a verdade e os falsos ensinos. Anote-se, falsos ensinos. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está aqui no projeto, não te esqueças que se tem falso ensino, existe uma verdade. E essa verdade está na palavra de Deus, na palavra profética. E quando ele mais examinava a Bíblia, diz aqui o texto, ele se sujeitou à Bíblia
e aceitou como a palavra de Deus. Veja, a única regra suficientemente infalível. Zwinglio entendeu que as escrituras precisavam ser a própria intérprete. Aqui tem um ponto que eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia é sua própria intérprete. Você não precisa de buscar em nenhum outro lugar para você compreender a Bíblia. O Guilherme e eu, nós falávamos logo no início, se você pegou esse link logo no início, você vai ver que nós falávamos sobre 1 Timóteo, 2 Timóteo 3. Se você tem a Bíblia, nós vamos ler o livro e ver a Bíblia. Timóteo 3, versículo 16. Olha o que diz aqui. Estamos falando sobre interpretação, tá certo? Interpretação. Como você compreender a palavra de Deus. Veja, toda escritura é inspirada por Deus. Os reformadores entenderam isso. Toda escritura. Sola escritura. Toda a escritura. É toda a Bíblia. Não é parte da Bíblia. Isso é fundamental para sedimentar a sua fé. Não, porque o Novo Testamento, não preciso do Antigo Testamento. Engano. Toda escritura é inspirada. Isso nasceu na Reforma. Toda escritura, sola escritura, são os princípios da Reforma. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. Com que objetivo? A fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus, e ambos, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda e boa obra. Zwinglio, segundo aqui o grande conflito, ele entendeu que as escrituras precisam ser a sua própria intérprete. Intérprete. Continua o texto, o grande conflito. Estou dando o grande conflito, capítulo 9. Logo no início. Buscou todos os auxílios disponíveis para obter uma compreensão correta de seu significado. E pediu ajuda de quem? O que está escrito aí? Do Espírito Santo. Meu querido, você que está aqui no projeto, o Espírito Santo foi enviado em nome de Jesus, mas é um presente de Deus para você e para mim. Por que eu estou aqui estudando o grande conflito e a palavra de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando que Jesus apresentou o Espírito Santo? Quando Jesus estava antes de ir para a cruz. Foi naquela semana em que ele reuniu os discípulos para falar sobre o tempo do fim. Nós já lemos lá em Apocalipse, eles estavam, em Mateus, capítulo 24, em Mateus, capítulo 24, eles estavam assentados, olhando Jerusalém. E os discípulos começaram a perguntar, e Jesus então falou o seu sermão profético. Mas se você for no Evangelho de João, logo depois da ceia, João, capítulo 13, né? Nós temos aí o assunto da ceia, Jesus, quando se levanta para cear com os discípulos, ele percebeu que os discípulos não estavam preparados para a sua ausência momentânea. Então, Jesus fala, no capítulo 14 de João, ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Ele prepara os discípulos para a sua partida. Porque eu tenho que partir, eu tenho que ir na casa do meu Pai. Eu vou preparar lugar para você e para mim, lugar para vocês, para onde vocês estiverem, eu estar com vocês. No capítulo 15 do Evangelho de João, nós não estamos examinando, mas estou citando para vocês estudar depois. Jesus fala da videira verdadeira. Vocês precisam estar ligados em mim e eu em vocês. Se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não terão vida. Depois nesse mesmo capítulo 15, ele apresenta
o Espírito Santo. Eu não abri a Bíblia. Eu tenho que abrir a palavra de Deus, Guilherme. E nós estamos estudando a Bíblia, estudando também o João, capítulo 14. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também, ok? Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. Mas ele também está preparando os discípulos, sabe para quê? Para o Espírito Santo. Porque aqui no versículo 26, no versículo 16, olha o que ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E esse sempre convosco é até os dias de hoje, nos tempos apocalípticos, no tempo do fim, no tempo em que as coisas ficariam difíceis, religiosamente falando. Versículo 26, Jesus falando: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. Quem é que estava ensinando as coisas para Zwinglio? O Espírito Santo. O Espírito Santo se movendo na linha da história. Isso é uma coisa tremenda. E eis que fará lembrar tudo que vos tenho dito. Então, Zwinglio começou a ler a Bíblia sendo interpretada por ela mesma. Meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, de caminhada, você vai se lembrar do que aconteceu agora em Atos, né? Um pouco da Bíblia, um pouco do grande conflito. Lá em Atos, quando o Espírito chegou para Filipe e disse assim: vá até o caminho de Gaza, e lá você vai encontrar alguém. E ele foi, e lá ele encontrou um eunuco, que era um oficial do reino de Candace. Ele estava lendo Isaías 53. E o Espírito Santo disse assim: te aproxima dele. E ele se aproximou. Ele estava lendo em voz alta. E aí o Filipe perguntou assim: entende o que lês? Ele diz assim: como eu posso entender se ninguém me explica? Está em Atos. Ninguém me explica. E ele então passou a explicar. Ele passou a apresentar. Só que o Filipe apresentou quem? Jesus. E ele perguntou: quem é este? Quem é este que é levado ao tosqueio, não abre a boca? Quem é este? E ele apresentou a Jesus. E quando ele foi apresentado a Jesus, ele disse assim: eis aqui a água. O que me impede de eu ser batizado? Aí, então, Filipe fez a profissão de fé. Essa é a coisa mais linda. Porque quando o Espírito age em nosso coração, eu tenho que fazer a profissão de fé. Ele falou: você crê em Jesus Cristo? Ele falou: sim, eu creio. Aí o carro parou, a carruagem parou, eles desceram e Filipe batizou o eunuco. Se você for no texto lá em Atos, diz que o Espírito levou Filipe para outro lugar e o eunuco seguiu o seu caminho feliz, porque ele tinha encontrado Jesus. O que é que Zwinglio encontrou nas Escrituras? Jesus. Isso mexe com você? Eu me encontrei com Jesus um dia na minha vida e eu também fui batizado. Assim como muitos estão aqui ouvindo, foi batizado nas águas. Zwinglio encontrou Jesus. E por que isso é tão importante? É tão importante porque o poder romano, religioso, estou falando do poder religioso, estava vendendo indulgências. Indulgência. Já ouviu falar essa palavra? Está aqui. Indulgência. Que mais? Adoração a Maria. Adoração a Maria. Você não ia direto ao Pai através de Cristo. Você tinha um intercessor terreno. E havia homens, isso veio da Idade Média. É por isso que a luz se acende. Você compreende? Então, havia homens que cobravam pelo perdão. Se pagava. Indulgência. E você vai ver aqui no capítulo 9, e de forma muito especial no capítulo 10, de que estes homens, eles
vendiam as indulgências, e conforme o pecado na concepção fosse maior, então tinha que pagar mais. Isso é uma aberração, porque a salvação vem através de Cristo, a palavra de Deus, através de Cristo, não é nenhum outro. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta é a palavra de Deus. E agora, a luz se acende na Suíça, porque um homem chamado Zwingli teve contato com a palavra. E ele creu na palavra. Ele passou agora a dar testemunhos do que ele aprendeu na palavra. De que só Jesus Cristo salva. É por isso que esse movimento chama-se movimento da reforma. Deus preparou homens que nós conhecemos como reformadores. Zwingli é um deles, né? E no caso aqui na Suíça tem outros, né? Lutero, né? E tem outros reformadores que você vai estudar no livro, não vou adiantar o livro, né? Nós estamos no capítulo da Suíça. Deus preparou para que Zwingli pudesse exaltar a palavra de Deus. E aqui você vai encontrar que em Zurique, ele foi para Zurique, e lá, em Zurique, ele foi chamado para pregar na catedral mais importante da Suíça. Mais importante da Suíça. Chamada Zurique, tá? Estou nesse pedaço aqui do texto. E ele recebeu uma ordem. Olha a ordem que ele recebeu. Faça todo o esforço possível para recolher a renda dos membros, sem deixar de lado nem mesmo o mais simples deles. Seja diligente em aumentar os recursos provenientes dos enfermos, das missas, de um modo geral, de toda a função da igreja. Essa é a ordem que ele recebeu. Porque ali havia na paróquia, havia uma santa, e esta santa, muitas pessoas iam até essa santa, e aí mais à frente, onde você tem ali a venda de indulgências na Suíça, fala de um Tetzel, que administrava a venda das indulgências. Olha que aberração, olha que aberração. Então, havia uma administração da venda dessas indulgências, ou seja, da compra do perdão. Isto não é bíblico. Isto é uma blasfêmia. Isto é uma blasfêmia. Deus estava preparando o caminho para levantar o véu, porque isto é parte da luta entre luz e trevas. É por isso que o livro chama-se O Grande Conflito. O conflito que começou no Éden e vai até quando Jesus Cristo voltar. Está perto do dia de Jesus Cristo voltar. O livro Conflito dos Séculos nos prepara para este momento, da volta de Jesus, e os acontecimentos que virão e que antecedem a volta de Jesus. Porque Jesus mesmo colocou ali, nós lemos aqui Mateus 24, como seria, e os sinais da sua volta. Então, aqui, Zwingli se tornou um grande reformador, porque ele teve coragem de crer naquilo que ele estudou na palavra de Deus. Eu quero colocar aqui nesse chamado a Zurique, tem um pedaço do texto, e você vai encontrar aí, que está dizendo assim: as pessoas se aglomeravam em grande número para ouvir suas pregações. Zwingli. Olha que coisa linda. Ele começou seu ministério fazendo o quê? Se você encontrou o texto aí, abrindo o evangelho e explicando sobre a vida e os ensinos e a morte de Cristo. Você precisa ter coragem. Isso precisa ter poder do Espírito. Precisa ser iluminado pelo Espírito. Você se levantar aqui contra um sistema. Contra um sistema.
E um sistema que operava em todo o mundo ocidental, o mundo conhecido ali da época. Nós estamos falando dos anos de 1516, 1519, 1521, né? Então, a Europa era esse mundo, a América ainda, vamos chamar assim, não estava descoberta, né? Então, isso é na Europa, né? Isto me chama a atenção. Olha o que ele diz aqui. E a Cristo que eu desejo conduzir vocês, a Cristo a verdadeira fonte de salvação. Cristo, fonte de salvação. É por isso que esses 2 capítulos têm essa palavra luz. É uma luz que começa a entrar nesse mundo de trevas no mundo religioso. E agora, então, eu gostaria de ir para o capítulo 10. O capítulo 9, ele termina com uma questão da perseguição, porque Zwinglio, ele teve que enfrentar, você vai ler aí o final do capítulo 9, eu faço questão que você, com calma, leia o final do capítulo 9 e vai grifando, ele teve que enfrentar um processo de Roma contra ele. E é muito interessante essa leitura, que os representantes de Roma chegaram na cidade de Baden, que foi em Baden, na Suíça, na cidade de Baden, e confrontaram Zwinglio, né? E eles tiveram um concílio, uma discussão de 18 dias, discutindo sobre o texto bíblico que Zwinglio estava ensinando e a tradição romana, católico-romana. E eles, então, condenaram Zwinglio. E eles declararam que Zwinglio e seus companheiros tinham sido derrotados. Mas sabe o que aconteceu? Quanto mais o poder romano se insurgia contra eles, mais crescia o movimento das pessoas que criam na palavra de Deus. Isto foi a reforma na Suíça. Assim termina o capítulo 9, que você vai ler. Nós estamos só Guilherme, nós estamos só motivando o povo a ler, né, Guilherme? Exatamente, né, pastor? E no final desse capítulo 9, o que muito me chama a atenção, né, e me faz refletir também, né, e eu convido a todos a refletirem, né, que houve uma disputa com os católicos, né, aqui até diz no final desse livro, né, a reforma protestante protesta contra aquilo que a Igreja Católica fez com a palavra de Deus. E é preciso coragem para nós tomarmos essa posição, não contra pessoas. Eu era católico, eu tenho pessoas da minha família que são católicas ainda, e eu as respeito e trato elas com muito amor. Mas este amor não pode ser condizente com a mentira. É necessário que eu apresente a verdade para essas pessoas, com paciência, longanimidade, sabe? Com muito carinho, com muito tato, não querendo apresentar tudo de uma vez, usando estratégia, mas é necessário continuarmos esse protesto, né? Que Zwinglio aqui estava fazendo, que Martinho Lutero fez, né? E muito me preocupa o nosso atual estado, né? Como evangélicos, né? Como protestantes, né? Porque será que Roma mudou ou será que o protestantismo está mudando, né? Isso é profético, né? Nós estamos vendo já sinais, né? Dessa aliança entre o protestantismo atual com a Igreja Romana, né? E nós, né, adventistas do sétimo dia, não podemos fazer parte desse movimento, né? Nós temos que nos posicionar firme, né? Com paciência, com longanimidade, com amor, mas de uma maneira segura, né? Apresentando o evangelho e a palavra de Deus, né, pastor? Você qual colocar sobre essa questão de nos apresentar de uma maneira segura e confiante. Antes de nós entrarmos no capítulo 10, fazermos um voo panorâmico, capítulo 10, nós estamos vivendo esse momento sutil.
Porque as alianças, elas ocorrem de maneira sutil. Não engane, não se engane. Vocês vão ler aqui durante na trajetória do livro. Quando chegar aí em Apocalipse, capítulo 13, né? Quando nós entendermos um pouco mais o que significa esse poder romano, né? que nasce dos povos, das águas, e do outro poder que nasce da terra, que é o poder civil, que é os Estados Unidos, quando o protestantismo apostatado, é isso que o Guilherme colocou, é o protestantismo apostatado, ou seja, o protestantismo que se diz cristão, mas não segue toda a palavra de Deus. Não segue toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é tomada apenas para satisfazer aspectos pessoais ou institucionais de que eles estão defendendo. Às vezes a palavra de Deus é tomada apenas para defender parte de uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você segue só o Novo Testamento e você deixa o Antigo Testamento de fora, você não está seguindo toda a palavra de Deus. Certo? Então, eu começo a falar dos falsos profetas. Falsos profetas. Como é que eu posso identificar o falso? Ou que perguntem para iniciar o capítulo 10. Como eu posso identificar o falso? Eu vou contar uma historinha. Tá? É uma historinha que tem fundo de verdade. Os técnicos do Banco Federal dos Estados Unidos, Fed, eles estavam sendo treinados para poder identificar o dólar falso. E durante todo o treinamento, eles fizeram muitos exercícios, mas nunca apareceu sobre a mesa uma nota sequer de dólar falso. Aí alguém se levantou, é uma historinha, tá? De fundo de verdade. Alguém se levantou e falou, mas como que o banco principal aqui, nosso país, nós estamos sendo treinados para identificar dólares falsos, mas a gente não tem uma nota de dólar falso sobre a mesa? A resposta veio. Porque para identificar o dólar falso, você só precisa conhecer o verdadeiro. E conhecer bem. Quanto mais você conhecer o dólar verdadeiro, mais fácil ficará para você reconhecer o falso. Vamos trazer para o lado espiritual? Aqui nós temos uma parte importante que fala de falsos profetas. Para você reconhecer um falso profeta, você precisa conhecer muito bem a palavra de Deus e a profetisa de Deus. Mestre Guilherme, fazer igual os jovens. Falei. Os jovens falam assim, pronto, falei. Pronto, falei. Veja, aqui no capítulo 10, nós temos aqui a ocorrência que foram surgindo de falsos cristãos, falsos profetas. Por quê? Eles correu uma notícia de que Lutero tinha morrido, mas Lutero não tinha morrido. E o fato dessa notícia, um fake news, né? Uma notícia falsa, né? Correu de que Lutero tinha morrido e começou a trazer um pouco de desânimo, né? Desânimo. E aí, então, surgiram o que o livro coloca aqui, falsos profetas. Levaram o povo a negligenciar a Bíblia e deixá-la completamente de lado. Olha aqui o que faz o falso. O falso é terrível. Por que é terrível o falso? Porque ele não é totalmente falso nem totalmente verdadeiro. Você entendeu por que o falso é terrível? Porque ele é misturado. A mistura é danosa. Essa é a artimanha de Satanás.
é misturar verdade com erro. Você entende? Porque nós estamos nesse projeto do grande conflito, porque o grande conflito tem, na sua gênese, você compreender de que a artimanha-prima de Satanás é a mistura do falso com o verdadeiro. É por isso que é difícil tratar a questão do falso. Certa vez, Jesus estava olhando uma plantação de trigo, e eles perceberam que no meio do trigo tinha joio. Tinha joio. E aí os discípulos perguntaram, mas quem é que fez isto? Numa plantação tão bonita de trigo, joio no meio, quem é que fez isso? Jesus respondeu, foi o inimigo. O inimigo coloca joio no meio da plantação de trigo. E aí, como é que faz para você tirar o joio? Sabe como é que tem que fazer? Tem que deixar os dois crescer juntos. Uai, pastor, o senhor está falando de heresia? Não. Porque quando cresce juntos, com o tempo, você vai saber identificar o que é trigo, o que é joio. Vai haver um peneiramento, ok? Vai haver um peneiramento. Vai haver uma sacudidura. Uma sacudidura. E você precisa saber identificar o que é trigo e o que é joio. Então, os reformadores, os falsos profetas, perdão, levaram o povo a negligenciar a Bíblia. Se você não lê a sua Bíblia, se você não compreende a sua Bíblia e não procura o Espírito Santo para compreender, você pode ser levado de rodão pelos falsos profetas. Jesus disse em São Mateus capítulo 24, versículo 11, disse assim, versículo 10, nesse tempo, multiplicar-se-ão, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Nesse tempo aqui, da reforma, aqui no caso aqui da Alemanha, surgiram alguns falsos profetas, né? E eles começaram a dizer que a obra dos reformadores, de forma muito especial Lutero, era uma obra satânica. Só que se espalhou de que Lutero estava vivo também e voltou a pregar. Aqui entra aquela parte que o Guilherme falou um pouquinho antes aqui. Lutero, movido pelo Espírito de Deus, se encheu de coragem. Meu irmão e minha irmã, nos tempos que estamos vivendo, você precisa ter coragem para se colocar ao lado da verdade. Coragem. Coragem do Espírito. Coragem do Espírito. A coragem que levou aqueles primeiros cristãos a enfrentarem Roma, lá nas catatumbas, e enfrentarem Roma diante das feras. Você precisa ter coragem. E Lutero teve essa coragem. O texto nos diz que ele foi para a capela, a igreja, a cidade é Wittenberg, né? Foi justamente ali onde ele colocou as 95 teses, né? Foi lá, teve essa coragem, né? De pregar 95 teses, dizendo assim, por que Roma, por que não se deve seguir Roma? O Poder religioso de Roma, o Vaticano, né? E agora ele volta para Wittenberg e começa a pregar. E começa a falar da palavra. A palavra de Deus deve agir, não nós. Temos o direito de falar, não de agir. Preguemos, o resto pertence a Deus. Olha aqui, ele falando, eu pregarei, eu debaterei, eu escreverei, mas não forçarei ninguém, pois a fé é um ato voluntário. Eu me levantei contra o Papa, eu me levantei contra as indulgências, eu me levantei, e aqueles que apoiavam o papado, mas sem violência, sem tumulto, e foi verdade. Lutero usou de muitas estratégias,
Sabe qual é uma das estratégias que Lutero usou? A música. A música. Lutero, ele pegou melodias conhecidas e colocou letras bíblicas. E o povo começava a cantar. E na medida em que o povo... Por isso que existe a expressão hoje em dia, aqueles que estudam música conhecem essa expressão, chamando corais luteranos. Porque eram corais que o Lutero colocava a letra, que era a palavra de Deus, em melodias populares. E grandes compositores, como Bach, Mendelssohn, usaram esses corais luteranos, né, nas suas sinfonias, em obras maravilhosas que temos da música de concerto, ou música clássica, como é chamada. E Lutero começou a pregar com coragem. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que o estudo da Bíblia começou a ser disseminado à parte, movidos também pela imprensa. E o que Lutero fez nesse tempo? Lutero, ele traduziu o Novo Testamento. Oh, meus irmãos, quando o Novo Testamento foi traduzido por Lutero, o povo começou a estudar, a ler o Novo Testamento. Aqui, ó, pode encontrar aqui onde está escrito assim, estudo da Bíblia por toda parte. À noite, os professores das escolas das vilas liam a palavra em voz alta. Sabe por quê também? Porque o povo não sabia ler. É claro, a imprensa estava começando ali, né? Essa popularização da imprensa, né? Quem sabia ler eram os letrados, os eruditos que iam para as universidades, né? Isso que sabia. Mas o povo não. É por isso que a Bíblia começou a ser lida em voz alta, nas vilas, nos vilarejos, né? E começou, então, na Alemanha, esse movimento. É por isso que é chamado o movimento da Reforma. Esse movimento de estudo da Bíblia e leitura da Bíblia. Porque Lutero havia traduzido a Bíblia para a língua alemã, o vernáculo alemão. Quem estava agindo nos bastidores da história? O Espírito de Deus. Deus agindo na história. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está aqui no projeto O Grande Conflito, Deus age na linha da história e Deus quer agir na sua história, na história da sua vida. É por isso que nós estamos aqui estudando. E aí, esse grande movimento, começaram a vir, chamado Dr. Lutero, né? Ele era conhecido pelos jovens, principalmente, né? Como o Dr. Lutero, né? Os jovens de mente nobre se dedicaram ao estudo. Estou quase no fim do capítulo 10, tá? Nós estamos dando uma panorama, porque você depois vai ler o capítulo 10. Os jovens de mente nobre se dedicaram ao estudo. Olha o que eles faziam. Investigando as escrituras. Olha o que eles mais faziam. Analisando as obras-primas. Com a mente ativa e coragem no coração. Esses jovens logo adquiriram um conhecimento tão grande que por um bom tempo ninguém era capaz de competir com eles. Sabe de quem que eu lembro? Eu estou lembrando de Daniel e seus 3 companheiros. Tremendo. A palavra de Deus produz isto, não? A palavra de Deus produz isso. Alarga o espírito, dá coragem. Dá coragem. Como é que os cristãos, vamos chamar assim, os cristãos lá de Roma Antiga, enfrentavam os leões? De onde vinha essa coragem? Do estudo da palavra, do estudo da Bíblia. É por isso que o livro Conflito dos Séculos, ele mobiliza-nos para ir à Bíblia, para você ler, compreender o que Deus tem a dizer. E, de forma especial, eu quero levar você a compreender, a estudar, ou como diz aqui, a investigar, e que mais? A analisar Daniel e Apocalipse. O livro Conflito dos Séculos vai ajudar você. E eu quero concluir esse momento maravilhoso,
e agradecer a audiência, a sua audiência, viu? Eu faço isso em nome do mestre Guilherme também, né? Mas eu quero concluir. Diz que os milhares cristãos, o último parágrafo. Vamos ler, né? Bom, as autoridades civis e eclesiásticas recorrerão à prisão, tortura, fogo, espada, mas sem sucesso. Milhares de cristãos selaram a fé com sangue, porém a perseguição só servia para disseminar a verdade. Isso aconteceu no passado, em vários momentos da história, e ao fechar aqui o livro com o Grande Conflito, vou dizer assim, ó, para você, e vai acontecer daqui a pouquinho no futuro. Você precisa ler Hebreus capítulo 11. Lá estão listados os heróis da fé. Tem vários nomes. Vários nomes. Só que o capítulo 11 de Hebreus, estou abrindo aqui minha Bíblia, só que o capítulo 11 de Hebreus, ele não termina, né? Ele não termina. Ele diz assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Porque o capítulo 11 de Hebreus diz que muitos foram ao escárnio, açoitados, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, certo? Estou falando dos cristãos desde lá, passando pela Suíça, passando aqui pela capítulo 10, Alemanha, vai passar para o nosso tempo e para o tempo um pouco mais vindouro. Mas veja, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, eu estou na Bíblia, capítulo 11 de Hebreus, ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande número de testemunhas, essas testemunhas, que estão no capítulo 11, e as que não estão listadas aqui, anônimas testemunhas, do tempo de Zwinglio, do tempo de Lutero. Então, devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Firmemente? Olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Jesus, o Cristo dos reformadores. Que essa seja a nossa motivação. Mestre Guilherme. Amém, pastor. Deus seja louvado. Que passeio pela história esse livro nos proporciona, né? Nós viajamos no tempo mesmo e temos uma perspectiva, né? De tudo que Deus fez através de homens, né? Pecadores, mas que foram utilizados ali pelo poder do Senhor Jesus, né? Pelo Espírito Santo de Deus, a mover o seu povo, né? A palavra de Deus, né? A estudar a palavra de Deus, a se achegar mais e a conhecer mais a Jesus Cristo através da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é poderosa, né? Amém. E Deus Amém. seja louvado, Senhor. Pode falar, pode falar. Não, eu queria pegar uma carona, Guilherme. É muito bom participar contigo nesse projeto, viu? E com outros da equipe, sua equipe da igreja também. Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, mas também quero agradecer a Deus por a gente ter esse tempo tão gostoso em retomar o estudo e a leitura do livro Grande Conflito. Porque, na verdade, Deus está nos dando essa oportunidade, né? Hoje temos essa oportunidade. Haverá tempo que nós não teremos essa oportunidade, mas nós precisamos estar preparados. Então, o preparo é agora, né? O preparo é agora, o conhecimento, né? Eu conhecer. Deus está nos dando essa oportunidade, tremenda oportunidade, de a gente identificar os poderes que começam a se articular, né? Você vê, Guilherme, a tecnologia, você falou da tecnologia, né?
A tecnologia, ela é muito boa, mas ela é danada para enredar a gente, né? Porque a gente fica entusiasmado, enfeitiçado com a tecnologia e a gente acaba se distraindo, né? E Jesus disse que o grande perigo dos tempos que estamos vivendo é a distração espiritual, né? A gente se distrair com tanta coisa, né? Tem muita coisa para distrair, né? Mas como tem? Você vai para o filme, você tem série, você tem não sei o quê, tem fake news, né? Até fake news está distraindo o povo, entende? Mas a gente precisa voltar a estudar o Espírito de Profecia. Essa é uma expressão bem adventista, mas você vai compreender. O Espírito de Profecia é exatamente o espírito que Deus levantou em Ellen White para poder preparar o povo de Deus para o tempo do fim. Né? Então, Deus está nos dando essa oportunidade. Né? E sabe, Guilherme, eu falo muito, né? Não, normalmente eu não falo muito, mas eu estou tão animado aqui. Mas assim, sabe? Essa questão de oportunidade. Quando eu fui, acho que naquela live, quando você estava na Austrália, eu acabei falando um pouco sobre isso, não me lembro bem. Mas, infelizmente, eu peguei Covid, né? Peguei 2 vezes, né? A primeira foi mais difícil, fiquei internado, respiração difícil, perdi o paladar, foi difícil, né? Internado 10 dias e eu lembro quando o médico, uma vez o médico entrou numa das noites, uma enfermeira, numa madrugada, para tirar a febre alta, e a respiração tinha oxímetro, um aparelho que ia medindo o oxigênio do sangue, eu já estava abaixo de 90, né? Eu disse, olha, vai ter que ir para o respirador, né? Aquela noite eu me apeguei com Deus, sabe? Com Deus e falei, oh meu Deus, né? E assim, eu estou tão feliz de estar aqui, né? Porque eu saí daquele lugar, sabe? Pela graça de Deus, né? Deus me recuperou. Me recuperou, tive que fazer umas exercícios de pulmão, né? Tem que fazer fisioterapia pulmonar, porque a Covid é bem terrível, né? Naquele auge da pandemia. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque o dia que nós estamos vivendo hoje, aqui nesse projeto, é a oportunidade que Deus está dando. Né? E o médico dizia assim, ó, eu vou para você. Eu falei, meu Deus, eu vou perder a consciência. E ia perder mesmo. E aí, eu ia voltar ou não ia voltar? Não sei. Eu voltei, pela graça de Deus. Mas a gente não sabe o dia da manhã. Eu sei hoje. Então, Deus está nos dando assim, a oportunidade de estudar o livro Grande Conflito, de relacionar isso com a Bíblia, estudar a palavra de Deus, e da gente tomar as decisões, né, Guilherme? Exatamente, pastor. Louvado seja Deus, né? Gostaria de encerrar com um texto bíblico, né? É Mateus capítulo 7, e aí os versículos 15 e 16, né? Que muitos podem estar aqui nessa live, né? Não serem adventistas, né? E estarem curiosos, né? Como que eu sei que a Ellen White é uma verdadeira profetisa, né? A palavra do Senhor, né? Aqui nos deixa claro, no verso 15, que diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então aqui nós já temos, né, a palavra de Deus nos dizendo que haveria falsos profetas no tempo do fim, mas isso implica que haveria o verdadeiro também, né? Que se só existe o falso onde existe o verdadeiro. E continuando, a palavra diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, você, né, que não conhece o ministério da profetisa do Senhor Ellen White, só fazer uma breve pesquisa, né? Verifica os frutos do trabalho dessa serva do Senhor, né? Verifica o quanto de luz que ela nos trouxe, né? Através de seus livros, né? E que hoje a ciência comprova muito daquilo que ela disse anos-luz atrás, né? Ela é a maior escritora norte-americana, mulher, né? Ela escreveu centenas de livros aí. E foi a primeira a falar, por exemplo, né, sobre poluição.
Na época era algo impensável, né? Ninguém olhava, por exemplo, para o problema da poluição, e ela já levantou, né, esse problema que hoje todos nós conhecemos, né? Então, nós vemos, né, que esse livro vai fazer um grande trabalho nesses próximos anos, de 2023 e 2024. E eu quero que você faça parte desse projeto, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou passar aqui os dados da nossa igreja. Essa é a conta bancária da nossa igreja. Então, se você quer fazer parte desse projeto, você quer doar aí dinheiro mesmo para a nossa igreja comprar livros e dar de graça para o povo. Esse é o intuito do nosso projeto. Então, aqui eu vou passar a conta bancária da nossa igreja e você, caso queira fazer parte desse projeto, caso queira aí nos ajudar a espalhar esse livro, né, a entregar esse livro para o máximo de pessoas possíveis, nós temos a meta aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde nós estamos, né, situados a nossa igreja aqui, de entregar 20 mil livros na região. Então, nós contamos com a sua ajuda. Então, aqui está, né, o nome do destino, IASE de Boa Vista do Guilherme, né? Boa Vista do Guilherme é o nome do bairro onde a igreja fica situada, então, no vilarejo aqui. Os dados bancários é conta corrente, agência 0789, a conta é a 061543570-1, e a instituição financeira é o Banco Banrisul. E aí nós temos o código ali para você colocar quando fizer o depósito, que é o 0041. E aí o CNPJ da igreja é o 79080-602-0033-33. Então, caso você queira aí fazer essa doação, nos envie o comprovante para que a doação seja destinada para a compra dos livros. E aí você pode enviar para o e-mail abaixo, né? Que é iazid@gmail.com. Então, nós contamos com a ajuda de todos. Foi uma honra, um prazer aí estar com o pastor Jael. Eu agradeço muito a disponibilidade, o tempo, a preparação que o senhor teve, né, para esse estudo tão detalhado, trazendo também a palavra de Deus, né? E foi uma bênção para mim e creio que será uma bênção para todos aqueles que estão acompanhando. E você continue aí assistindo esses vídeos, né, buscando mais o conhecimento, se preparando, como disse bem o pastor Jael, afiando o machado, para que no momento certo a gente possa agir pelo santo poder de Deus. Então fiquem com Deus e até